Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos trabalhando artigo de opinião, certo? E agora chegou o momento de nós produzirmos um artigo de opinião, tá? E esse artigo de opinião, ele vai ser um texto, né? Um texto que você vai identificar um problema ou na sua escola ou no seu bairro, tá? Alguns pontos que podem ser considerados, algumas possibilidades, tá? Isso daí eu tô dando ideias, tá? Nada impede de vocês saírem desse ramo aqui, mas preferencialmente problemas identificados na escola ou no bairro ou na comunidade onde vocês moram, tá? Algumas possibilidades. O lixo jogado em locais indevidos, né? Aí no caso seria isso entra tanto na questão da escola quanto na questão do bairro, né? Porque sabe que a nossa escola, depois do recreio, né? Não tanto no horário da manhã, mas no horário da tarde, nossa, muito aluno joga coisa no chão, esquece lancheira, esquece merenda. Bullying contra alguns colegas, né? Tratamento diferenciado entre meninos e meninas. Alimentação pouco saudável. A alimentação pouco saudável pode abranger tanto na questão da comunidade quanto na escola. Saudável, tem que puxar um Lzinho aí. Uno, vai receber uma carta de reclamação minha, hein? Ausência de atividade física, tanto também na escola quanto no contexto do bairro. Mas nada impede de vocês saírem desses tópicos que eu apresentei aqui. Ah, professora, eu quero escrever sobre, né, que muitos bairros não estão respeitando a quarentena da maneira devida. Pode escrever a respeito disso. Ah, não, professor, eu quero escrever falando a respeito das aulas online. Pode. Fica a critério de vocês. Tá ok? Vamos lá. Escolha um dos problemas discutidos, né? Escolha um tópico e resuma em uma ou duas frases o ponto de vista que você pretende defender, né? No caso, uma ou duas frases aí entraria na questão de parágrafos, né? Pense então nos argumentos que podem ser utilizados para sustentar esse ponto de vista. Dados numéricos ou estatísticos são ótimos argumentos, pois têm força de prova. Para consegui-los, você pode buscar notícias e reportagens relacionadas ao tema que escolheu. Não se esqueça de anotar, salvar os links das fontes consultadas. O que acontece? Quando você vai escrever um artigo de opinião, você pode querer ter um embasamento, né, de alguém que entende muito do assunto para sustentar o seu artigo de opinião, para dar mais visibilidade, viabilidade e também para sustentar os seus argumentos, dar mais veemência aos seus argumentos. Então, assim, eu quero pegar uma frase de um filósofo tal, estou dando um exemplo. Pode colocar, eu quero escrever sobre que tem muitas comunidades aí que estão fazendo festinha, quebrando a quarentena, e eu quero colocar a fala de um factologista famoso. Pode, tá? Pense também em argumentos de raciocínio lógico, em exemplos ou em outros tipos de argumento que possam reforçar a sua opinião e anote-os. Desenvolvimento. Nós falamos da introdução, mas vamos ao desenvolvimento. Inicie o seu texto contextualizando o problema. Nessa parte, você pode usar exemplos para chamar a atenção do leitor, ainda na introdução. Expõe seu ponto de vista, explicando por que considera aquele problema tão importante. Desenvolva o texto apresentando os argumentos em uma ordem lógica. Não se esqueça de retomar constantemente as ideias por meio de recursos de coesão, que nós já estudamos, né? Incluindo pronomes relativos e expressões como apesar de, porque, embora, mas assim como, já que e etc. Tá? Elementos de coesão, nós falamos, quando eu falo de elementos de coesão, eu estou falando de conjunções, estou falando de pronomes, eu estou falando de verbos, concordância, tanto verbal quanto nominal. Prestem bastante atenção nisso, tá?
Procure estruturar bem cada parágrafo e cuidar para que estejam interligados. Use preferencialmente. Eu bati nessa tecla nas outras atividades, eu vou bater nessa tecla também nessa atividade. Primeira pessoa do plural, né? Dado nós, estamos ou estamos, falamos, já que o problema diz respeito a todos da sua comunidade, né? Incluindo você, vamos supor. Você vai falar de um problema, algo relacionado à questão escolar, né? Então, você vai defender a sua comunidade escolar, você e seus colegas. Eu quero falar a respeito aí de muitos bairros de Cabo Frio, muitas comunidades, a comunidade onde eu moro não está respeitando esse período de quarentena, está havendo aglomerações, festinhas, as pessoas não estão usando máscara, não estão respeitando o distanciamento social também. Então, assim, você vai, né, escrever na primeira pessoa do plural. Mas, se desejar uma abordagem mais individual, também pode usar a primeira pessoa do singular. Tome muito cuidado quando vocês forem utilizar a primeira pessoa do singular. Eu, expressar a sua opinião, é porque ele é um artigo de opinião. Mas você não pode ser uma pessoa, quando você vai escrever seu artigo de opinião, muito dona da verdade. Tenho muito medo de quando eu vou escrever um artigo para defender uma determinada questão, trazer muito da minha fala, tá? Ao desenvolver suas ideias, empregue uma linguagem objetiva, que vá direto e reto ao assunto, tá? Não dê espaço ao subjetivismo, formal e que obedeça às regras da gramática normativa, tá? Então, vocês sabem muito bem que um artigo de opinião, ele utiliza uma linguagem culta, formal, tá? Obedecendo às regras normativas, não utilizando gírias, nada de abreviações, tomem cuidado com a concordância, beleza? Na conclusão, busque instigar o leitor para que se mobilize na luta contra o problema. Você pode usar verbos como precisar, dever, necessitar e outras expressões que dêem ideias de obrigatoriedade e urgência. Se o texto for circular no meio digital, prepare os hiperlinks que levarão às fontes consultadas. Bom, essa parte aqui não, porque nós não vamos circular no meio digital, tá? Para finalizar, crie um título que desperte a atenção do leitor e coloque seu nome como autor do texto. Vou dar uma dica para vocês, tá? Se eu fosse, eu procuraria o tema do qual quero escrever, escreveria a respeito. Por último, eu daria o título, porque como é um artigo de opinião, ele tem que chamar a atenção, entendeu? Quando eu bater o olho no título, eu tenho que ter a curiosidade de ler aquele texto, tá? Como vai ser eu que vou ler o texto, por favor, instiguem a minha curiosidade, tá? Ao produzir seu artigo de opinião, não se esqueça dos pronomes relativos, conjunções e os articuladores textuais para marcar o sentido de ideias do texto, tá? Reveja alguns exemplos do artigo lido. Bairros com ciclovia e outros serviços que não dependem de carro também são mais caros para morar. Tá? Então, o que ele faz menção, né, ao elemento anterior mencionado, tá? Assim, num cenário de terra devastada, entramos no século XXI e introduz a explicação, tá? Quem nutria esperança num século mais está fazendo referência, tá? O que também. E lá embaixo, de azul, por isso, relacionando ideias, tá? Sustentabilidade, por enquanto, só é uma ideia feliz nos comerciais de empresa. Por isso, continua sendo um conceito associado à venda e não a uma utopia para mudar o mundo, tá? Então, relaciona ideias. Então, não se esqueça de utilizar esses marcadores textuais, tá? Para introduzir a sua opinião. Vocês serão felizes se vocês souberem utilizar isso, tá? Revisão, tá? Vocês vão considerar essa tabela a seguir, para poder, né, ver se o texto de vocês está legal.
No texto fica claro qual ideia está sendo defendida? Tem que estar, claro, tá? Então, levem em consideração essas 5 perguntas. Os argumentos empregados para defender essa ideia são variados e consistentes? A conclusão finaliza o pensamento de modo coerente e instiga o leitor a mobilizar-se? Vocês têm que me convencer. Há uma relação de sentido estabelecida entre os parágrafos? O texto está de acordo com as recomendações da gramática normativa? E também considere a questão de ortografia da gramática, tá? Às vezes você repete, tá rapidinho, tem dia que tá lento, hoje tá rapidinho demais, né? Olha lá. Mal meto o dedo nele, ele já tá indo rápido. Caraca, que chato, hein? Tá? Passe o texto a limpo, corrigindo o que for necessário, tá? E me envie por foto, hoje ainda, tá ok? Bom, pessoal, antes de terminar a aula, tem muitos alunos que não estão me enviando. O 8º ano está ficando um pouco em falta comigo na questão de envio de atividade, tá? De cumprir prazos. Então, assim, por favor, 8º ano, vocês são uma turma que nunca me deram problema, não será agora que vocês começarão, tá? Pelo amor de Deus, vocês são muito maduros o suficiente. Tudo que nós produzimos, principalmente esses tipos de textos aqui, tá? Toda produção textual vale nota, tá? Então, por favor, não deixem de me enviar atividades, tá? E nós vamos ter uma palestra sobre um bate-papo sobre poesia com o professor Heraldo na segunda-feira, tá? Eu vou criar um grupo de WhatsApp, vou colocar todos vocês no grupo, tá? E essa palestra ela será de 9h30 até 10 horas. Eu vou fazer uma ligação de vídeo, vou chamar todos vocês, tá? Para que todos vocês participem desse bate-papo sobre poesia. Mas, professora, nós não estamos trabalhando poesia. Vocês não. 6º e 7º estão e vocês trabalharão futuramente com poesia. Então, já vou aproveitar e matar 3 coelhos numa cajadada só, tá? Com o professor Heraldo, eu e Gerran estaremos presentes mediando esse bate-papo aí de vocês com o professor Heraldo a respeito de poesia. Preparem perguntas, quem tiver poesia e quiser ler, tá? Quem tiver dúvidas, pode trazer, porque o professor Heraldo é fera e ele vai adorar. Ele tá morrendo de saudade de sala de aula, ele se aposentou recentemente, tá com 70 e poucos anos de idade. Ele é um fofo, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Beijão pra vocês, tchau, tchau.